Este programa é livre para todos os públicos. Quem ama a misericórdia, aplauda Jesus Cristo, que é a misericórdia. Bendito seja o Senhor nessa tarde. Para a gente escrever sobre a gente mesmo, falar sobre o nosso testemunho de vida, é preciso, eu acho que muito mais do que coragem, é preciso a gente atender aquilo que o Senhor coloca no nosso coração. Quando a gente lembra de Páscoa, a gente lembra do Salvador chegando a Jerusalém. E é o Salvador que chegou às nossas vidas. E logo depois da Páscoa, a misericórdia. A misericórdia nós temos que levar para a nossa vida. Você precisa levar essa misericórdia para a sua vida. Então, quando Jesus está lá, no jumentinho, rodeado de discípulos e pessoas precisando daquele amor, daquela misericórdia, quando Jesus está entrando em Jerusalém, nós podemos colocar no nome da cidade, nós podemos colocar o nosso nome. Então, quando Jesus está chegando a Jerusalém, está chegando na vida de quem? Do Valmir. Jesus está chegando na vida de quem? Diga o seu nome. Quando Jesus está chegando, o Salvador está chegando, Ele está chegando onde? Na sua vida, na vida da sua família, amém? Você tem pessoas que você ama, então está chegando a vida dessas pessoas que você ama, amém? Isso, ó, gostei, tem pessoas que já erguem o braço assim, já vai dizendo amém, tomando posse. O Senhor está chegando na vida dos seus filhos, amém? É essa misericórdia que entra nas nossas vidas. É essa misericórdia que eu vim, é desta misericórdia que eu vim falar. Para você escrever um livro como esse, que eu escrevi aqui pela Canção Nova, testemunho da minha vida, não foi nada fácil. A minha mãe, que já está no céu, a dona Adelaide, ela era a única que sabia um segredo que está aqui, nesse livro. A única. E ela guardou consigo e levou para o reino dos céus. Só que ela não deixou de inflamar a minha família, as minhas irmãs, meus irmãos. Todos ficaram muito assim, curiosos de saber qual que era esse segredo. Que eu tive a coragem de dizer para minha mãe antes da minha mãe partir. Ela foi 2 vezes para a UTI. E na segunda vez ela não voltou para casa. Foi para a casa do Pai, o Pai Celestial. E a minha mãe ficou muito triste e chegou a dizer para a minha família, olha, ela me chamava de nego, né? Ela disse assim, o nego sofreu ainda quando criança e nós não ficamos sabendo. Ele não contou para ninguém. E aqui, no final de um dos capítulos, logo no início da minha história, eu digo o que eu passei sozinho, ainda no final da minha infância, eu não era nem adolescente, o que eu passei, sem coragem de contar para ninguém. E eu termino o capítulo dizendo, isso que eu acabei de dizer, ninguém sabia, até ser publicado aqui. Imagina, um jovem entrando pela primeira vez, pisando dentro de uma igreja católica pela primeira vez. Sou eu. 1983. Era agosto
o mês vocacional. E olha que alegria. Mês vocacional, e Deus me chamou justo, não foi num show, não foi num grande evento, mas foi o ponto mais alto da minha vida, a Santa Missa. Um mais jovem que eu tinha 14 anos e ele 13. Um vizinho percebendo o quanto eu não estava bem, a minha família não estava bem, ele me chamou para ir para a missa. Às vezes nós temos receio de chamar alguém para a missa. Nós geralmente convidamos, vamos lá para o acampamento, vamos lá para tal show, vai ter show de tal artista, porque a gente quer algo mais, sabe? Mais chique, mais interessante, mais envolvente. E eu fui chamado para a Santa Missa. Ele falou: você não quer ir para a Santa Missa? A missa da juventude, a missa das 10, lá na Vila Industrial, Igreja São Sebastião, em São José dos Campos. Eu já estava enfrentando tantas coisas difíceis, não era a minha cidade natal, a gente já teve que sair lá da região lá de Registro, né, o Vale do Ribeira, para vir para cá, para o Vale do Paraíba, num cômodo só, quase sem comida. A gente comia fubá cozido, tipo sopa. Quando tinha ovo, a gente colocava ovo dentro, para completar. E até hoje eu gosto muito de sopa de fubá. Não nego aquilo que Deus me deu, aquilo que me sustentou até hoje. Mas a gente morava num cômodo só, sem o nosso pai, porque o meu pai não pôde sair lá da cidade de Registro, no Vale do Ribeira. Ele tinha um emprego lá na prefeitura de muitos anos. Então foi minha mãe, mais 6 filhos, dentro de uma Kombi, porque tiraram os assentos ali da Kombi para poder caber a gente, só com um colchão ali, a gente sentado, umas 4 horas ou pouquinho mais de viagem, um fogalzinho pequeno ali, com algumas louças dentro e trouxas de roupa, só. Morar de aluguel, num lugar pequeno, banheiro compartilhado com todos os outros moradores, era quase, não era uma favela, eu não considero uma favela, mas era um lugar muito simples, um banheiro muito simples, humilde, e a gente compartilhava com os outros moradores. Quando eu fui para pisar na igreja católica pela primeira vez, já em São José dos Campos, ninguém sabia do meu coração. Ninguém sabia quem era aquele andarilho. Sim, eu já estava andando pelas ruas de São José dos Campos com uma roupa suja, um chinelinho de dedo, sabe? Mostrando os pés pretos de sujeira porque eu não tomava banho, um cabelão. Eu já estava pelas ruas sem sentido algum. O que será que aconteceu na vida daquele jovem? Ninguém sabia o que eu estava passando dentro da minha casa. Imagina quando alguém chega, ninguém sabe da sua vida, você que está aqui hoje. Tem pessoas que estão te vendo pela primeira vez e não sabem o que você passa. Não sabe o que está aí no seu coração, os seus anseios, os seus sonhos, as suas quedas, as suas misérias. E eu lembro que naquela noite, daquele mês de agosto, de sábado para domingo, eu não tinha dormido. E quando eu passava em frente à igreja de São Sebastião, lá na Vila Industrial, aí eu vi a juventude entrando na igreja, e eu pensei, a missa que eu fui convidado, mas eu tinha sido convidado 1 ano antes, porque eu não fui de imediato, eu não atendi o convite de imediato.
Mas aquele convite, enquanto eu andava pelas ruas de São José dos Campos, sem ninguém, já afastado dos meus irmãos, porque a minha mãe tinha deixado um bilhete em casa. Minha mãe deixou lá na cozinha escrito assim: eu estou indo embora, eu não aguento mais, se cuidem, me perdoem. A minha mãe foi embora. Meu pai, noutra cidade distante. Um irmãozinho tinha acabado de falecer, estava brincando, bateu a cabeça, de 9 anos, o Walter morreu. A minha mãe não conseguia sustentar direito o tanto de filhos que tinha, né? Que depois, quando a gente chegou a São José dos Campos, já éramos 7, a Andréa chegou depois. E a minha mãe era muito alegre, era o meu porto seguro. A minha mãe era mais chegada aqui do Valmir, porque eu não tinha amizade com as minhas irmãs, eu não tinha amizade com os meus irmãos, com a minha família. Eu era uma pessoa extremamente difícil, não tinha amigos, ninguém sabia do que acontecia com aquele jovem que estava entrando pela primeira vez numa igreja católica. Uma irmã mais velha já ia ser mãe solteira, e a gente já não tinha condição, estava chegando mais um. E aí, quando minha mãe foi embora, todos nós nos separamos. Eu fiquei sozinho e saí pelas ruas, distante da minha família. A minha cabeça já estava tão transtornada, com tantos problemas. E eu acho que é assim que acontece com as pessoas que começam a andar pelas ruas e parece que não tem mais volta. Eu andava pelas ruas assim, sem sentido, e não conseguia mais raciocinar direito, tanto que eu cheguei a entrar numa casa que eu não conhecia. Eu ouvi algumas vozes, pessoas conversando, eram pessoas cristãs lá, que estavam cantando, fazendo alguma coisa lá, comendo, e eu entrei assim do nada, todo mundo querendo me tirar de lá. O que está fazendo aqui? E um jovem me segurou pelo ombro: gente, não faz isso, não é assim que se faz. E ele foi me tirando pelo ombro e foi conversando comigo, e ficou na calçada conversando comigo. Eu já estava tão mal, já como um mendigo, saindo pelas ruas sem destino, já sem família. Os meus sonhos de infância não existem mais. Eu sonhava com uma casa, com um quintal grande, com uma árvore, com um grande balanço, aqueles balanços que podiam me levar lá para cima assim. Era o meu sonho de paraíso de criança. Até hoje eu gosto de balanço. Era o meu sonho de criança, o meu paraíso. E eu fui perdendo tudo isso. Ninguém sabia do meu coração. E quando eu pisei dentro daquela igreja, as pessoas se afastavam de mim. Não sei se era por causa do mau cheiro, né? Porque eu não tomava banho, não estava tomando banho, ou com medo de andarilhos. As pessoas, apesar da igreja lotada, tinha o grupo Santa Cecília lá na frente cantando, um grupo muito conhecido da época, com contrabaixo, bateria, incrível, incrível. E tinha uma menina cantando o ato penitencial, era uma missa vocacional. E até o ato penitencial dizia assim: não perguntaste, Senhor, qual caminho seguir. Tu não quiseste saber quantas vezes te deixei. Disseste apenas:
vem e segue-me. A Inês cantando aquela música, hoje minha amiga, parecia um anjo cantando. Tudo estava tão perfeito, apesar da minha vergonha de estar ali. Eu não sabia o que significava aquele homem de túnica, não sabia nada sobre a Igreja Católica. Aquele homem lá na frente eu não sabia. Aquelas estátuas que para mim eram estátuas, hoje a gente chama de imagem, eu não sabia o que significava. Qual o significado daquelas imagens? Quando começaram com um gesto, todo mundo levou a mão na testa, e eu também fui fazer a mesma coisa, tentando me encaixar aquela realidade, e eu não sabia que era o sinal da cruz. Aí eu me perdi, não vi o resto, eu fiz qualquer coisa, super constrangido. Eu não sabia o que era o sinal da cruz, porque a minha família era de mesa branca, de invocação dos mortos. Não tinha nenhum católico na minha família. E aquele ato penitencial ficou no meu coração. E todas as dificuldades que eu tive, até ali então, naquele dia, naquele mês vocacional, naquela Santa Missa de domingo, com sono, vendo a alegria daqueles jovens, a música que já me atraiu logo do começo. 1982, agosto, vai fazer 40 anos neste ano. Foi pura misericórdia do Senhor eu ter sido chamado no mês vocacional, porque o Senhor já estava cumprindo na minha vida, assim como Ele cumpre na vida de cada um a seu tempo, na data certa, no mês certo, do jeito que Ele queria, do jeito que Ele te chama hoje. Nesta tarde o Senhor está te chamando. Tem muitos que vão atender ao chamado do Senhor agora, porque estão sendo tocados, ou de alguma forma o Senhor está falando com ele, com ela, contigo. O Senhor escolheu aquele mês para mim, aquele ano. E uma frase veio ao meu coração naquela manhã: aqui é o meu lugar. Essa frase que veio, eu já não me importava com mais nada. Aquele jovem andarilho, quase mendigo, encontrou a verdadeira felicidade que a família buscava até em mesa branca, invocando os mortos. Aquele jovem encontrou a felicidade, e hoje eu tenho que dizer para você: a felicidade é Jesus Cristo. E Ele está aí. A misericórdia chegou à sua vida. A misericórdia chegou à sua casa. A misericórdia chegou à sua família. Do mesmo jeitinho que ele estava antes, quando sofreu, Ele está hoje aí. As mesmas chagas continuam abertas. O lado do Senhor onde entrou a espada, a lança, aliás, a lança que atingiu o coração e jorrou, e jorrou, e jorrou, e jorrou sangue e água, continua aberta, continua aberto o lado do Senhor. Então, por que não hoje
nesta tarde, não daqui a pouquinho, eu vou aproveitar a Santa Missa, sim, eu vou aproveitar mais uma pregação, sim, eu vou aproveitar de mais um momento de ministração, sim, eu vou aproveitar, mas eu quero também abrir o meu coração como a misericórdia. O Senhor se abriu para mim. É agora. Não é depois, não espere 40 anos. Não espere um mês para que o Senhor te converta. É agora. E é verdade que a gente, por muitas vezes, a gente conhece o Senhor, começa ali no caminho, mas a gente não se converte. A gente sai da retidão, do caminho reto, a gente vai para o lado direito, esquerdo, a gente vai para qualquer lugar, a gente vai capengando e voltando sempre para o lugar que o Senhor queria, na retidão. E aí lá pela frente, depois de ter pisado no caminho, enfim nós conhecemos a verdade. Caminhando a gente conhece a verdade, mas muitos de nós não se convertem, nem quando conhecem, quando pisam o caminho, nem quando conhecem a verdade, e depois o Senhor nos cobra o quê? Vida, testemunho, coragem, mudança concreta, nova vida, Páscoa, passagem, acabou aquela vida velha, eis que o Senhor faz algo novo. A gente podia ter se convertido quando a gente pisou no caminho. Jesus é o caminho. A gente podia ter se convertido quando nós conhecemos a verdade, tanta verdade que a gente colhe do Evangelho, nas pregações, e ainda a gente fica protelando, esperando. Eu já conheço a verdade, mas eu continuo dentro da igreja, como missionário, indo aos acampamentos, aos retiros, participando das festas, de tudo mais que a igreja propõe. Eu conheço a verdade e ainda não me converti. Mas a última instância, o Senhor falou: eu sou o caminho, a verdade e a vida. E por misericórdia, o Senhor fala: eu sou a vida, eu te ajudo. Você não vai só, eu estou contigo todos os dias de tua vida. Caminho, verdade e vida. Nós precisamos nos converter, e hoje é um dia muito especial para isso. A misericórdia do Senhor está aí, sempre com os braços abertos. A misericórdia é o próprio Senhor, caminho, verdade e vida. Deixa o Senhor fazer algo. Na minha vida, não foi nada fácil, e não foi da noite para o dia. Demorou anos para Deus transformar a minha casa. Mas hoje as minhas irmãs, meus irmãos são todos do Senhor. Até mesmo, amém, glorificado seja o Senhor. Até mesmo meu irmão, que mexia com as drogas, cumpriu toda a pena, até no Carandiru, até fechar o Carandiru, depois foi remanejado para Avaré. E interessante que eu já era missionário, já cantava por aí, ministrava. Eu estava lá em Avaré e não sabia que o meu irmão tinha sido remanejado para o presídio de lá. E eu estava cantando num ginásio, uma quadra, lotado de gente,
E o meu irmão estava dentro da cela. Eu conto isso aqui no meu livro. Ele estava dentro da cela ouvindo tudo por um radinho. Estava sendo transmitido. E o meu irmão chorando falou para o amigo de cela, para o companheiro. Ele disse assim: o meu irmão está tão perto aqui, eu não posso nem dar um abraço nele. Eu só fiquei sabendo disso depois, quando o meu irmão contou. Você percebe? Até mesmo eu, que não sabia como transformar a minha casa, a minha família, o Senhor já estava mexendo os pauzinhos, fazendo as coisas, fazendo tudo acontecer. Eu mal sabia que a minha ministração ia chegar ao meu irmão dentro de uma cadeia. Mas a misericórdia do Senhor chega. A misericórdia do Senhor, como eu disse, está chegando agora, se você crê. Se você se propõe a aceitar este caminho, verdade e vida, que é Jesus Cristo, a própria misericórdia, Ele vai consertar a sua vida, como consertou a da minha família. Depois de alguns anos eu encontrei minha mãe, fui viver com a minha mãe reconquistou toda a família de novo, a dona Adelaide, com toda a humildade. Ninguém queria ver a minha mãe, nem pintada de ouro, mas a minha mãe com todo amor, com humildade, foi ajudando, foi chegando, e reconquistou a família. Meus pais nunca foram casados, mas se tornaram amigos. E tem uma colaboraçãozinha minha, porque eu vivia na orelha do meu pai, quando eu ia visitá-lo lá em Registro. E eu estando com a minha mãe, eu falava na orelha dela: ajeita a sua vida, mãe. Eu fiz a minha mãe doar um terreno que ela tinha em Registro, para os nossos parentes. Eu falei assim: não vai levar para o reino dos céus isso daí. Não está valendo tanto esse terreno. E aí a minha mãe fez a doação, chorando, mas fez. A conversão é assim, dói. Eu quero louvar a Deus pela sua vida, porque você veio de encontro à misericórdia aqui na Canção Nova. E a misericórdia está aí. Primeiro que a misericórdia é um espelho, foi o que o Senhor me falou dias atrás. Falei: como assim um espelho, Senhor? Eu não tinha entendido no começo. Mas a misericórdia não é ficar olhando para os outros. A misericórdia é olhar para si mesmo e ver o tanto de misérias que nós temos. É você se enxergar. Se enxerga. E aí de repente o Senhor me deu até uma base teológica, viu, padres? Ele disse assim para mim, depois de dias: Jesus é a imagem do Deus invisível que a gente não conhecia. Jesus revelou o Pai. Jesus é a misericórdia de Deus, é a imagem do Pai, que continua como misericórdia hoje, com as chagas abertas, com o lado aberto, jorrando sangue e água para a gente. Canta com a gente, com toda a alegria da sua alma. Se você não souber a letra, não tem problema. Você não precisa saber a letra desta música. Você precisa mergulhar mais uma vez no caminho, verdade e vida que é Jesus. Esta é a verdadeira misericórdia, caminho, verdade e vida. Porque depois que você começar a caminhar com Ele, descobrir a verdade e botar em prática, o Senhor vai fazer igual fez na vida de Cornélio. Tem um versículo lá que diz assim, que Deus atendeu a oração de Cornélio
porque se lembrou de suas esmolas. Já pensou o dia que o Senhor falar isso para a gente? Eu atendi a sua oração, Ana, porque eu lembrei do bem que você fez. Caminho, verdade e vida. Onde você está? Pisou o caminho agora? Está descobrindo a verdade hoje? Ou já se converteu? Deus te abençoe. É daqueles testemunhos que nos tiram o fôlego, que nos tiram o ar. Vem aqui, meu irmão. Ontem eu disse ao Valmir, Valmir, você é um presente para nós. Quando eu era adolescente, nos Aleluia, no interior do Rio de Janeiro, eu já fiquei muito embaixo do palco assistindo o show do Valmir Alencar. Hoje eu quero cantar a tua história, meu irmão. Põe a mão no teu coração, silencia um pouquinho. E se você sabe cantar junto com a gente, canta. Olha para a tua história, tua vida. O que ainda te prende ao que passou? Se tantos hinos cantamos, tantos salmos recitamos, falando da misericórdia infinita do Pai. Tantos hinos cantamos, tantos salmos recitamos, falando da misericórdia infinita do Pai. Saibas que todo teu pecado em toda a tua vida é uma pequena gota que se derramou no mar, na misericórdia infinita de Deus. Quem poderá dizer que ela existiu? Foi uma pequena gota, um mar a consumir. E eu tenho alegria de mostrar para vocês a minha história completa aqui pela editora Canção Nova, para vocês estarem bebendo dessa graça, como eu estou bebendo hoje. É lançamento, o livro Testemunho de Valmir Alencar, Misericórdia Infinita. Você pode levar para sua casa ou presentear alguém. Toda arrecadação é para a obra. Nada para mim, nem um centavo. Sabe por quê? Porque eu quero ouvir do Senhor: Valmir, eu atendi a sua oração porque eu lembrei do bem que você fez.